Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Em Pauta com André Bandeira. Hoje eu tenho o privilégio de receber aqui a doutora Giovana Mendes para a gente conversar sobre saúde mental, a saúde mental na atualidade. Ansiedade, tudo aquilo que a gente tem visto e vivido no dia a dia, a gente vai poder conversar um pouco aqui hoje com uma pessoa, uma profissional que trabalha com isso no dia a dia e sabe o que pode falar para a gente. Doutora, primeiramente, seja muito bem-vinda, é uma honra tê-la aqui conosco, participando do podcast, para a gente bater um papo a respeito desse assunto tão importante na nossa atualidade. Eu que agradeço, André, seu convite. É muito importante também fazer a parte social da psicologia. Ser psicóloga é contribuir também com a sociedade. E eu fiquei muito grata pelo convite. Com toda certeza. Para nós é uma honra, doutora, e já vamos começar falando a respeito desse tema. Por que a nossa população, hoje em dia, de forma geral, está tão ansiosa? Veja bem, André, a sociedade em si não é só Piracicaba, o estado de São Paulo, o Brasil, o mundo em si, ele tendencia em viver com excesso de futuro. Né? A gente está deixando de viver o presente, que ele é nosso, é onde nós estamos hoje, para viver o excesso de futuro. E só isso causa ansiedade. Quando você fala, e me permita chamá-la de você, Claro, né? claro. Quando você fala a pessoa, a gente vive um excesso de futuro. O, a pessoa tá imaginando Sim, coisas, às vezes a própria rotina da pessoa, ela tem uma sim. programação, ao invés dela estar focada naquilo que ela está fazendo, ela já está pensando Pensando no futuro. naquilo que vai acontecer e preocupada com aquilo. Isso, eu vou dar um exemplo fácil para a gente entender. Nós estamos aqui agora e nós vamos conversar sobre ir à praia. Porque eu quero ir à praia, eu quero estar à praia, eu preciso descansar, eu estou esgotado, certo? Nós marcamos e vamos à praia. A gente está no presente, fazendo uma reunião, mas pensando aonde? Na praia. Chegamos à praia, sentamos no quiosque, abrimos um laptop e trabalhamos. Porque a gente tem que ganhar para pagar a praia. Então a gente sempre está no futuro. A gente não está em atenção plena. Um outro exemplo simples. Nossos avós, quando ferviam o leite, eles poderiam ir pensar no futuro lá fora, recolher a roupa do varal? Tinha que estar ali Olhando o olhando o leite, leite ali. senão o leite derramava. Exato. Né? Então, assim, tinha uma atenção plena para o leite, desligava o fogo e iria recolher a roupa. Até porque, né, tem que ficar ali, senão ferve o leite, derrama, apaga o fogo, começa a vazar gás, tem tudo Isso. isso, né? E é isso que está acontecendo com a nossa vida. Você está dirigindo no caminho da sua casa, mas você está pensando o que você vai fazer lá, como você vai, onde você vai estar. Então você nunca está fazendo a ação, você nunca está dirigindo, você nunca está conversando, você nunca está escutando a pessoa. A sua cabeça ela está sempre funcionando de forma para o futuro. E aproveitando esse exemplo que você citou, da praia, achei super bacana esse exemplo e vamos aproveitar ele. A pessoa está aqui imaginando, eu vou tirar férias, vou para a praia, vou para, sei lá, vou para Cancún, né? E aqui ela fica pensando na praia, imaginando a praia, imaginando Isso. a temperatura da água, a cor da água, os lugares bonitos que vai. E aí você colocou bem o exemplo. Aí a pessoa chega lá, senta ou precisa mexer com o laptop, com alguma coisa do trabalho, ou às vezes no próprio celular hoje em dia, né? Inúmeras funções, ou a grande maioria já dá para fazer pelo próprio celular. A hora que ela podia estar aproveitando tudo aquilo que ela Sonhava. se preocupou, né? Ela está vivendo o, o daqui, a casa dela, Sim, né? A sim, rotina do sim. trabalho. Sim, porque a gente não está conseguindo entender o que é o presente. O presente para nós hoje tornou-se algo incapaz de viver. A gente esquece, por exemplo, André, que a gente nasce hoje, a gente vive hoje e a gente morre hoje. Você nunca ouviu dizer assim, nossa, fulano vai nascer amanhã, ou fulano nasceu ontem.
sabe? O seu dia é hoje, né? Então, quando você coloca assim, eu tenho necessidade de viver o hoje, então eu preciso me desligar do celular. Eu preciso curtir essa praia. Eu preciso estar em Cancún, né? E o que a gente pode fazer para isso? É realmente colocar limites, né, nas nossas vidas dentro daquilo que a gente escolheu. Eu estou na praia, eu estou no escritório. Perfeito. Até porque, né, como já diz o próprio ditado, né, o único momento que a gente pode fazer alguma coisa nas nossas vidas é o agora. Sim. Porque o ontem já passou. O amanhã a Deus pertence e é o futuro, a gente não sabe o que vai acontecer. O que dá para eu controlar de alguma forma é agora. Isso. As minhas atitudes agora, né? Então eu tenho que me policiar, focar mais naquilo que eu estou fazendo e, obviamente, dentro disso, me policiar com as minhas atitudes, o quanto eu estou usando o celular, o quanto eu estou me dedicando tanto ao trabalho e às vezes deixando a família de lado, ou mais com a família e deixando o trabalho de lado, e coisas que hoje em dia parece que a nossa população, de forma geral, tem perdido um pouco essa noção do controle, né, de saber dosar as coisas, né, que eu me recordo que meu saudoso pai sempre falava: André, até a água em excesso faz mal. Sim. Então, tudo aquilo que é em excesso faz mal. Sim. Né? Mesmo qualquer coisa boa vai fazer mal para a gente, se a gente exagerar na dose, né? Sim. E assim, o que eu faço no consultório, André? Eu chego lá e faço com que você comece a se escutar. Quando você chega lá, você começa a passar para mim as suas dificuldades. E eu falo, como é? Aí você repete. Eu falo, você entendeu o que você está precisando? Daí a pessoa fala, entendi, Gi. Entendi o que eu estou precisando. Eu preciso de uma pausa, né? Eu falo, é. Tá? Então, assim, não é um chocolate que vai amenizar a sua ansiedade. E sim, é uma pausa. Você precisa parar. Você precisa fazer com que o seu córtex pré-frontal desative, se acalme, a sua amígdala seja menos reativa. Então, como é que você faz isso? Com atenção plena, com pausas, né? Reconhecendo os seus excessos. Agora, eu posso te ajudar, mas você precisa reconhecer o que está acontecendo. Se a pessoa não fizer a parte dela, né? Não. E até já pegando esse gancho, a gente está falando de ansiedade, do comportamento das pessoas, do exagero. Como isso, a partir de que momento a gente pode falar que esse tipo de comportamento ele começa a alterar e a afetar a saúde mental das pessoas? André, sabe quando você está cansado e você descansa e acorda mais cansado do que você foi dormir? Então isso aí já é um esgotamento emocional. Você deita na sua cama, chega na sua casa, você tá super bem, toma um banho quentinho e quando você acorda você tem a sensação de que nada aconteceu. Então você começa a ficar apático, irritado, intolerante e normalmente é com as pessoas que o cercam. A gente vai descontar em quem está do lado, né? Na esposa, no marido, na mãe, no pai, às vezes no filho. No funcionário que está próximo da gente. Então, você tem que aprender também a ouvir as pessoas que estão perto. Normalmente, a esposa pode ser que ela não consiga falar para você: nossa, André, você está irritado, você anda descontrolado, você tem falado alto demais aqui em casa. Mas ela se fecha. Ela silencia também. Né? Então a gente tem que começar a observar esses pequenos fatos que vão acontecendo próximo ou com a gente, entendeu? E procurar ajuda, porque na neurociência a gente chama assim do esgotamento emocional, está muito ligado a um estresse. Então a gente tem um estresse profundo e um aumento de cortisol. Então a gente fica nesse estresse. Aí o nosso córtex pré-frontal, ele faz o quê? Ele tira o nosso foco.
ele tira a nossa determinação, ele tira a nossa organização. É como se a gente desorganizasse tudo. E a nossa amígdala, que é algo que a gente reage, ela fica muito mais reativa. Então, o primeiro momento nosso, a gente reage de uma forma mais irritante, mais grosseiro. A gente muda o nosso modo. Então, você vai sentir esse cansaço e as pessoas que estão do lado também vão sentir. Mas assim, imagino eu que a pessoa que ela está vivendo essa realidade, muitas vezes ela acaba entrando num ritmo tão, às vezes vamos chamar um ritmo tão alucinante ali na correria do dia a dia para ela atender toda a demanda do trabalho, às vezes família e outras coisas mais, que às vezes talvez a própria pessoa não consiga identificar que ela está passando do limite, certo? Como é que essa pessoa, quais seriam de repente sintomas ou características para a pessoa começar a identificar que ela, opa, isso aqui é um sinal, tô passando do limite, eu preciso começar a dar uma segurada, a maneirar, porque senão a coisa vai piorar. Tá, vamos dizer que essa pessoa está vivendo no piloto automático. Ela já não Isso. consegue mais ter dimensão do que está acontecendo com ela. Então, tem alguns fatores. Tem a ansiedade, que a pessoa ela vai começar em alguns momentos, ela tem um pico de estresse muito grande, então ela pode ter alguns sintomas físicos, que é um suor excessivo, ela pode começar a tremer, dores de cabeça, dores muscular, até chegar a uma crise de pânico, porque ela não reconhece o que está acontecendo, então o seu corpo sinaliza fisicamente o que está acontecendo. Pode ser com comportamentos de raiva, agressividade, ficar quieto demais. Sabe, aquela pessoa que se isola, fica quieto, também é um sintoma. E também aquela pessoa que fica apática. Sabe, você fala, nossa, o André era tão alegre, era tão diferente do que tá, agora ele chega, não conversa com ninguém, não fala com ninguém. Então a pessoa, ela passa comportamento e o físico. E depois tem o que é interno também, a saúde. Vai aparecer uma pressão alta, vai aparecer um diabetes, vai aparecer outras comorbidades que quando você vê, você tem um combo. Você tem a ansiedade, você tem a pré-diabetes, você tem uma pressão alta, você tem um cansaço, você tem um esgotamento, e daí alguém vai falar para você, você tem que procurar um médico. E daí já não é um médico, entendeu? Daí a gente precisa de especialistas para ajudar você. Normalmente, André, quando alguém chega na minha sala, eu nunca começo a tratar pelo emocional. Eu pergunto, quanto tempo faz que você não vai ao médico? Você tem se hidratado? Você tem se alimentado bem? Você tem dormido bem? Né? Você tem uma rotina diária de atividades físicas? Porque o nosso corpo ele é inteligente, muito inteligente. Então, se eu não me hidratar, o meu corpo vai entrar em falência. Então, ele vai dar alguns sinais. Algumas pessoas correm para o doce. Né? E daí você fala... Vamos dizer, são as fugas da pessoa. Porque se eu preciso de energia que eu estou entrando em falência, eu vou buscar o doce. O doce ali para dar aquele gás na hora ali, Sim. né? Se eu estou com a vitamina D baixa, vitamina B12 baixa, se outras vitaminas, ou se eu tenho uma disfunção na glândula da tireoide, entendeu? Eu também vou ter desânimo, eu também vou ter cansaço, eu também vou ter falta de foco. Então, tudo isso e a gente coloca em pauta dentro de uma sala, numa sessão terapêutica. Ah, tá tudo ok, tudo certinho, tá indo na nutricionista. Eu falo muito isso, eu não sou nutricionista, mas eu sei que a falta de uma boa alimentação causa também um esgotamento físico e mental. A atividade física, você não faz atividade física, como você vai ter força mental para sustentar um dia de trabalho? Né? Então, assim, tudo isso faz parte de um contexto que dentro da clínica a gente trabalha. Então, normalmente a pessoa sai de lá, às vezes passa por um cardiologista, às vezes eu indico uma atividade física, às vezes a gente indica até um combo, fala assim, ó, procura um médico para chamar de seu,
um geriatra, um clínico geral que possa te acompanhar ao longo da vida. Porque a gente vem do pediatra e depois passa a ser um geriatra. Então, e esse período da nossa vida, que é o período que a gente mais funciona, que é ali dos 20 anos, né, até os 60. Então, assim, a gente tem que ter esse olhar não só para a parte emocional, esse esgotamento. Tudo é emocional, tudo faz parte do físico. E tudo é ligado, né? Como já diz o ditado, né? Mente sã em corpo são. Sim, Então, sim. a partir do momento que a gente tem uma saúde mental boa, você tende a ter um corpo são. Mas, obviamente, para você ter esse corpo são, você tem que cuidar, como você está falando muito bem. A atividade física, até porque muitas vezes, e eu confesso, já me vi muitas vezes numa situação assim. Meu trabalho muitas vezes é mental, é com a cabeça. Até por eu ser uma pessoa que tem uma deficiência física, eu já não, no meu dia a dia, eu já não me locomovo, então eu não, talvez eu não gaste tanta energia como uma pessoa que caminha normalmente gasta, o X número de calorias que gastaria caminhando, tal. E, além disso, todo o processo do trabalho físico ali, seja com o computador, numa análise de um projeto, numa discussão, e lendo alguma coisa, tal. E isso, de alguma forma, me gera um cansaço mental, só que eu tive pouca atividade física naquele dia. Então, de repente, eu chego para deitar, o meu corpo até ele não está tão cansado, mas a minha mente está esgotada. Sim. Então, o ideal é sempre realmente, como a gente falou desde o início, ter saber dosar as Sim. coisas, porque é importante cansar também um pouco o corpo, né? Fazer exercício, para manter, obviamente, musculatura, atividade do corpo. Até porque hoje qualquer médico que a gente for consultar também, uma das primeiras perguntas que eles fazem é: você está fazendo atividade física? Né? É, e, e sempre é uma das recomendações dele: tem que fazer atividade física, tem que fazer atividade física. E para a gente conseguir dormir bem, para a gente conseguir fazer as nossas atividades bem, tem que ter essa atividade, né? Sim. O nosso corpo ele é muito inteligente. Visto você que se adaptou muito bem, tá? Então, assim, você pode gastar isso de uma outra forma. Você pode colocar o seu Sim. corpo de uma outra forma para ele descansar, né? Sem ele estar devidamente cansado, assim, um esforço físico. Nós temos no sistema nervoso autônomo, que são dois, que é o simpático e o parasimpático. O simpático é esse que nos mantém em alerta, que nos coloca em alerta, né? Que deixa aquela respiração ofegante, que, por exemplo, se eu for escorregar na escada, você está atrás de mim e você já pega. Então, você ativa, você fala, nossa, ó que susto. Uhum. E a gente sente o coração palpitar, sente essa energia. E o parasimpático é aquele que te acalma, né? E como é que a gente consegue ativar isso, André? Com a respiração. Então, se você sentiu que durante o seu dia você não conseguiu atingir uma meta de esforço físico para sentir o corpo cansado, quem está cansado é só a sua mente, então você pode trabalhar com uma respiração profunda, uma respiração guiada, uma meditação. Você pode fazer a mindfulness. A gente fala que é maravilhoso. Não chega a ser uma meditação, mas é uma respiração que te coloca no modo tranquilo e você consegue relaxar e descansar. Você descansa a sua mente com essa respiração. Que bacana. São técnicas que a Isso, pessoa pode utilizar isso. até para diminuir esse ritmo até dela, né? E poder descansar, poder dormir, até porque o sono também faz parte da nossa saúde, da gente cuidar do nosso organismo, né? Isso. Enquanto você estiver quase relaxando para dormir, você faz um escaneamento corporal com uma respiração profunda, você se coloca pleno para poder fazer aquele descanso. E tudo isso, imagino eu, exige
uma técnica para Sim, a pessoa sim, fazer, sim. mas também não deve ser uma coisa tão complicada. Não, muito simples. Tem técnicas de respiração que a gente chama técnica quadrada, né? Que você inspira 4, segura 4 e expira em 4. Tem técnicas de respiração que é se inspira 4, segura 2 e solta 6 lentamente. Sempre inspirando pelo abdômen, porque é onde nós temos a maior quantidade de ar. Então, o abdômen é mais ou menos 70% a 60%, 20% na caixa e 10%. Agora, curioso, André, onde é que a gente respira? Só aqui. Se a gente prestar atenção agora, a gente não está respirando pelo abdômen. Então, a gente está como se fosse um celular novíssimo, carregado o tempo todo só com 10%. Que a gente não respira como a gente poderia respirar, Que a como a gente gente fica naquela deveria. respiração Curta, automática, curta. ofegante, aquela coisa que fica só aqui. Se você observar o nenenzinho quando ele nasce, ele respira perfeitamente. O abdômen dele sobe, Expande desce. e diminui, expande e Isso, velho. diminui. É até bonito, você fica ali, né? Uma visão linda de se Isso, ver. exato. E a última coisa que a gente faz na vida, que as pessoas falam, ele deu uma respiração profunda e foi. O último suspiro. O último suspiro. E agora nós, que estamos vivos, a gente se mantém só com 10%? Então, quando a gente tem essa consciência, muda. Hoje eu estou passando para você isso. Você passa para a Dulce, passa para a Vanessa, passa para outros. Então, a gente tem que ensinar as pessoas que a gente tem que se carregar melhor. Entendeu? Eu falo assim, que ao invés de estar na fila do mercado, reclamando que a fila está longa, aproveita e respira profundamente. E agradece que você está com o carrinho cheio. Exatamente. Você está no semáforo, fechou o semáforo, você está perdendo hora. Respira plenamente para você chegar bem aonde você vai. E agradece que você está de carro e não está de ônibus. Então você vai aprendendo coisas na vida que quanto mais você agradecer e mais você respirar, mais vida plena você tem. E é gratuito. Literalmente, essa questão do é gratuito, né? E você colocou uma questão, como as pessoas reclamam hoje em dia de tudo, né? Qualquer coisa é motivo para reclamação, há uma falta, uma impaciência gigantesca das pessoas, uma dificuldade de diálogo das pessoas, qualquer coisa é motivo para discussão, para briga, né? E você coloca uma situação que que a gente faz ver essas situações em perspectiva, né? Fala, poxa vida, né? Tô na fila do mercado, pô, vai demorar pra caramba, tal, mas pô, vamos aproveitar esse momento para eu vou ter que ficar na fila mesmo, de qualquer jeito. É melhor ficar reclamando aqui, ou eu tentar aproveitar de alguma forma esse tempo que eu vou ter que ficar de qualquer jeito, para de alguma forma melhorar a minha saúde, né? Sim, e é algo que quando a gente pensa em cadeia, sabe? Eu te ensino, você ensina a outra pessoa, o outro ensina ao outro, né? Eu não preciso levar as pessoas para dentro do consultório para ensiná-las que se você tiver com uma excelente oxigenação, você vai estar bem. Né? Então, assim, porque é algo que eu preciso. Então, assim, e agradecer. Né? A gratidão, ela faz parte do emocional. Né? Se a gente começar a rir agora, por qualquer motivo, vai contagiar toda a sala. Quem está lá do lado de fora não vai saber o que está acontecendo e vai rir também. Eu cheguei a ver alguns vídeos na internet nesse sentido, e falando o quanto o comportamento de uma pessoa afeta o meio onde ela está. E aí acho que são até algumas experiências, alguns experimentos que fazem, e coloca lá de repente uma pessoa num ponto de ônibus, né, ou esperando o metrô, e a pessoa está ali mexendo no celular, é um ator, tá no meio do público ali, e ele mexendo ali, passa ali alguns segundos, de repente ele começa a dar risada, e ele vai aumentando, e daqui a pouco ele está gargalhando, e aí começa a filmar todo mundo, assim, e começa a mostrar todo o pessoal começando a rir também,
e rindo dele, rindo Isso. de ver a situação dele tá rindo, o como isso influencia, parece contagioso. Sim, e assim, o mesmo acontece, por exemplo, se eu tô na fila do caixa e eu olho para a pessoa de trás e eu falo, nossa, ainda bem que é na fila do supermercado, a gente tá com o carrinho cheio, né? Logo a gente vai chegar em casa, fazer a janta. A gente começa a bater um papo legal. Se eu viro para trás e falo assim, nossa, eu odeio vir no mercado, toda vez a mesma história. É esse supermercado que não funciona, é esse caixa, ó, um monte vazio, olha lá aquele parado, olha aquele. Eu já inflamo de trás que vai vir uma corrente negativa. Você vai propagando uma Sim, energia sim, negativa, né? sim, E aí arremete também àquela questão, tem um filme famoso, né? E que eu quando assisti, me emocionou bastante, que é a corrente do bem, né? sim, Que é a gente fazer ações do bem, propagar o bem, sem esperar algo em troca, sem necessitar de algo em troca, e o quanto isso reverbera na sociedade, né? Muitas vezes a gente não tem essa noção, né? sim. Eu atendo crianças, André. E tem 15 dias, semana retrasada, uma adolescente chegou e falou assim, Gi, tô muito triste. Eu falei, por quê? Que lá no meu condomínio só eu sei ler, só eu gosto de ler. As pessoas não gostam, elas querem ficar no celular. Então eu desço no playground e elas não gostam de leitura. Eu falei, tá, mas por que você trouxe isso pra Gi? O que eu posso te ajudar? Onde é que a gente pode? Ah, eu queria pensar junto algo para que elas pensassem, para que elas acreditassem que a leitura é prazerosa. Eu falei, mas tá, e o que a gente pode fazer? O que você sugere? Ah, eu pensei no clube de leitura. Ai, Gi, mas não vai dar certo porque elas não têm livro. E clube de leitura, a gente tem que cada um levar um livro. Eu falei, tá. Quantas amigas são? Ah, 5. Gi, eu tenho mais do que 5 livros que eu já li. Pronto, instalou uma alegria. A gente já criou um slogan, já fizemos um papel, já fizemos o convite, os cartões de enfrentamento, que a gente faz muito isso na psicologia, cartões de enfrentamento. E eu só fiz o quê? Um questionamento socrático. Eu só questionei ela onde é que ela queria chegar com aquilo que ela trouxe. Então, muitas vezes, o que a gente precisa fazer com a pessoa do lado é fazer com que ela pense naquilo que ela está falando. Não é porque a pessoa trouxe algo que não é tão bom que você vai aceitar aquilo e vai retribuir. Né? Então eu posso perguntar, mas por que você está falando assim? Né? É tão ruim esperar? A gente pode aqui conversar. O senhor faz o quê? Ah, eu sou psicóloga, o senhor trabalha com o quê? Doar, fazer uma troca, sabe? Tornar-se algo fantástico. A gente pode fazer isso. A gente, de certa forma, ser um propagador, ser uma pessoa que tente levar esses bons hábitos, Sim, essas boas condutas isso. no dia a dia, né? Até essa semana aqui a gente estava fazendo uma ação, e a hora que a gente terminou a ação que a gente fez, é um trabalho que a gente faz reunindo inúmeras empresas, né, para propagar, para elas levarem no mesmo espaço ali as vagas de trabalho que elas têm, para as pessoas poderem ir lá, conversar com o RH, levar um currículo, tudo. Enfim, finalizando ali a ação, a gente estava conversando, agradecendo por tudo ter corrido bem, graças a Deus, tal. E aí surgiu ali um assunto de uma pessoa que estava falando ele fez uma brincadeira, né? Fique. Eu fico meio atento com os currículos que eu recebo, mas eu procuro me atentar ao comportamento das pessoas, não é só o currículo que ela entrega ali. Então eu fico meio assim ele brincou, né? Eu fico meio assim com aquele pessoal que não leva o carrinho de volta para o lugar no supermercado, né? E eu falei, poxa vida, eu tenho esse hábito, né? Se eu vou no mercado, eu gosto de devolver o carrinho no,
no lugar, né? Não só pelo fato de que, poxa, não quero dar trabalho para aquele moço que fica ali pegando os carrinhos, mas eu acho que é meu dever colocar o carrinho de volta no lugar. E aí teve até uma pessoa que brincou, né? Ah, esses dias eu vi que existe até a teoria do carrinho. Desconfie da pessoa Que não leva o que não carrinho. leva o carrinho de volta. E, e assim, na verdade, ele falou daí, né, que o que seria a teoria do carrinho? Que tudo se resume que a pessoa ela faz o bem naquele momento que não tem ninguém olhando, não tem uma câmera, não tem alguém fiscalizando ele por conta que ele pode muito bem deixar o carrinho em qualquer canto do estacionamento do mercado, mas não, a pessoa opta por levar Sim, o carrinho sim. de volta. Eu falo assim que o comportamento todo mundo tem, né? Agora, o compromisso de sustentar esse comportamento são para poucos. E esses dias eu vi na internet, no Instagram, um vídeo do carrinho também, que o menino fala pro pai dele assim: por que você não leva o carrinho lá no lugar? Ele falou assim: ah, filho, tem um homem que pega. Aí chegou na casa dele, o pai dele falou: filho, guarda o seu brinquedo. Ele falou assim: não, depois a minha mãe pega. A criança aprende aquilo ali, né? É o exemplo. A força do exemplo, né? O exemplo arrasta, né? É o que a gente sempre também costuma fazer nas nossas ações e me recordo uma ação que a gente fez quanto à questão de prevenção de acidentes de trânsito. Dentro do mês de maio tem a campanha do Maio Amarelo, né, que procura levar essa conscientização. Eu me recordo que teve um ano que a gente fez uma campanha em várias portas de escola aqui na cidade. E a gente ia lá nas portas para entregar o panfleto, conversar com as pessoas. E era um panfleto de conscientização, falando da importância do uso de cinto de segurança, do respeito à sinalização de trânsito, do não parar em vaga reservada para idoso, para pessoa com deficiência, respeitar a faixa de pedestre e outras coisas, condutas básicas, simples, que são regras no trânsito, mas que infelizmente muita gente não faz. Doutora, não vou falar nome de escola aqui para a gente ficar, não criar caso, mas até porque não é também tanto a escola, são as pessoas. Sim, sim. Mas a gente viu cada comportamento na porta das escolas, né? Então, tinha uma escola onde a faixa de pedestre era bem na entrada, ali onde era uma escola particular, inclusive, e a maioria dos alunos chegavam de carro, trazidos pelos pais, pelas mães, e aí, em determinado momento, parou um carro bem na porta da escola, em cima da faixa de pedestre, para a criança descer. O pai que estava ali não desceu para abrir a porta para a criança, nada, a criança já ia descer. Só que estava demorando um pouquinho, o rapaz que cuida ali da entrada e da saída da escola foi falar com esse pai, né, pedir para ele retirar o carro dali, porque era faixa de pedestre, tinham veículos parados do outro lado, crianças atravessando pela faixa. Esse motorista, né, esse pai olhou pro moço e falou: viu, vai fazer a tua função ali, que você acha que você tá falando? Você sabe com quem você tá falando? Porque eu vi aquilo ali, eu É cruel demais, né? não acreditei. E aí entra nisso que você falou. Ou o exemplo que ele está dando para o filho dele, que está no banco de trás ainda, nem desceu para entrar na escola. Ele tá propagando uma Sim. coisa que a criança, de um jeito ou de outro, vai reproduzir aquilo. Antes da psicologia, eu fui pedagoga há muitos anos. E eu trabalhava sempre com crianças pequenas. E eu fazia sempre rodas de conversa, André. Eu sempre gostei de conversar com criança. E a gente sempre tinha assuntos. E uma vez uma criança trouxe o assunto da corrupção. E eu falei, nossa, e agora? Pensei, será que ela já sabe falar de política, né? Mas não era. Ela ouviu algo e começou. E eu deixo as crianças conversando, né? E um conversando, outro conversando. Daí ela falou assim:
Fulaninho, você sabe o que é corrupção? Daí ele falou assim, eu sei. É aquilo que o fulano faz comigo na fila do caixa da cantina. Ele não pega a fila e entra na minha frente. Daí eu falei, gente, Tá vendo? são crianças de 7, 8 anos. Aí o outro falou assim, o seu pai para em fila dupla. E começou assim, perfeito. Perfeito. Então assim, a criança, ela sabe o correto. Só que ela vem também do berço, né? Ela vem do que ela aprende. Então, se o pai não leva no local porque o moço guarda, né? Na casa dele ele não guarda porque a mãe guarda. E por que o pai não guarda? Porque o pai está trabalhando fora. Porque se fosse ao inverso, a mãe trabalhando e o pai em casa, ele ia falar porque o pai guarda. Porque ele também não tem isso, ele não ia falar só mãe por ser mãe, Sim. não. Ele consegue saber. Então a gente tem que saber muito o que a gente faz. Muito, muito mesmo. Não, esse ponto é fundamental, o quanto a gente passa isso para frente, principalmente com crianças, né, que tendem a reproduzir o comportamento. E nesse ponto, queria entrar pegando um outro gancho dessa questão, até a gente falar também de crianças, que hoje em dia a gente vê uma ansiedade também muito grande na criançada, mas com todo mundo, com adultos, isso acontece também. E uma das coisas que a gente mais ouve falar é que também essa questão aqui, esse aparelhinho, que é uma maravilha, a gente consegue falar com alguém do outro lado do mundo, aqui em tempo real, a gente consegue pesquisar todo o conhecimento na internet aqui, só que ao mesmo tempo o excesso de tela também tem gerado esse tipo de problema, né, de comportamento, de ansiedade, e gerando, por consequência, doenças Sim, mentais para sim, as pessoas, né? emocionais, mentais. Emocionais. O que eu falo para você? Enquanto pai, enquanto mãe, a gente tem órgãos que a gente pode pesquisar. Tem a Organização Mundial da Saúde, tem a pediatria também tem algo escrito sobre isso, que indica a quantidade de tempo que o seu filho pode ficar com a tela. Porque realmente é algo. Você tem o seu filho, eu tenho. Minha filha mora em São Paulo. Se fosse há 20 anos atrás, nem interurbano a gente faria. Ia marcar para fazer o interurbano. E hoje, antes de vir para cá, ela me ligou, mãe, faz um Pix para mim, olha a facilidade. Não precisa ir no banco. Eu falei com ela em vídeo e já fiz o Pix para ela. Então, é uma facilidade, a gente não pode tirar esse mérito com certeza. do celular. Só que a gente também tem o que é indicado, o que é ideal, né? Eu optei para as minhas filhas, eu tenho uma filha de 26 anos e uma filha de 18 anos, a não ter nada eletrônico em casa. Né? As minhas filhas sofreram até bullying na escola porque elas não sabiam jogar videogame. Poxa vida, olha. Né? Então, assim, com 18 anos tem um vídeo da minha filha, ela aprendendo a jogar com a amiguinha dela. E daí eu postei pra sacanear nos 18 anos, né? Então, assim, mas foi uma opção minha. Onde elas estavam? No balé, no sapateado, na aula de música. A Maria Luísa, ela tem a audição, ela consegue tocar alguns instrumentos sem precisar aprender. Então, ela toca percussão, ela toca piano, ela toca. Bacana. A Maria Elisa, ela já gosta de dança, então ela faz dança, sapateado. A Maria Luísa faz teatro em São Paulo. E a Maria Elisa está fazendo relações internacionais. Em nenhum momento eu trouxe dano pra gente. Né? Quando proibiu o celular para ir pra escola, eu falava, Maria Elisa, leva o celular, que a mãe precisa falar com você. Ela não levava, porque não podia. Daí eu falava com ela com o celular das amigas, que como vai buscar, onde vai levar. Então, assim, eu falava assim, a proibição não é em você estar com o celular, é você utilizar ele dentro da sala de aula. Não, mãe, não pode. Então ela não levava. Eu sei que era para escapar de mim também, mas não levava. Mas, assim, a gente tem que saber o que está fazendo, André. Não tem como culpar um aparelho. Nós somos pais. Exato. Nós somos responsáveis. Nesse ponto, me permita cortar só um pouquinho. O pai tem que fazer a função do pai. A mãe tem que fazer a função da mãe. Não pode querer terceirizar isso, né? Isso, e assim, e quais são os valores da família hoje?
Quais são os limites da sua casa? A minha pode ser uma, a sua pode ser outra, de quem está nos ouvindo pode ser outro. Sim. Os limites têm que ser o mesmo. Eu sempre tenho que dizer para meu filho, filho, eu te amo muito. E por isso, acabou o seu tempo. Você pode fatiar o tempo, eu gosto de falar muito isso para criança. Até 12 anos, você divide o tempo em porções. Então, você pode 2 horas, você tem 4 vezes de 30 minutos. Ou você escolhe, entendeu? Então, assim, você tem que fazer valer o amor pelo seu filho, mas tem os seus valores, tem a sua missão com essa criança, né? Então, você tem que identificar aquele pai, né, que quis ter um filho. Então, onde está aquele pai? Né? Aquele pai que culpa um celular? Aquele pai que culpa um professor? Que culpa a escola? Então, hoje está muito fácil, né? Eu coloco a minha responsabilidade para outros, né, na função que é minha. E uma das coisas que a gente vê bastante, às vezes até muito próximo da gente, mas é um comportamento que tem acontecido muito na nossa sociedade, é essa questão, né? A criança começou a fazer não se comportar muito bem, ou fazer um pouco de barulho, entre aspas, atormentar um pouquinho ali, o celular. Aí dá o Sim, celular, a sim, criança acalma. acalma, porque aí ela vai ficar jogando um joguinho, aí ela vai. E aí, aproveitando esse gancho que eu coloquei essa situação. Também os joguinhos hoje, esse universo de jogos é, que a gente tem no celular, no computador também, também entra numa outra questão que você colocou agora há pouco, às vezes da dificuldade do diálogo das pessoas, do olho no olho, do conversar pessoalmente. Me recordo de uma amiga nossa, mas isso é um comportamento que tem acontecido, como eu falei, muito. Ela falando que o filho dela, ele jogava muito jogo online, e no jogo ele, assim, falava com todo, ele tinha o fone de ouvido, microfone ali, ele interagia com todo mundo, conversava, e era um jogo de estratégia, e mandava fulano ir para tal lugar, o outro ir por outro caminho, não sei o quê. E isso eles faziam jogando entre o pessoal do condomínio ali. Só que a hora que de repente eles se encontravam no elevador para ir para a escola, ou estavam voltando da escola, nenhum abria a boca. Um não conversava com o outro. Eles não tinham diálogo no pessoal, mas no computador eram os melhores amigos. Sim, a gente passou, André, pelo Covid. E essas crianças que tinham 12, 13 anos, que é onde você está se inserindo na sua, vamos dizer assim, numa terceira comunidade, que a primeira é a família, a segunda é a escola e a terceira são os amigos, Isso. né? E eles não tiveram isso. Eles permaneceram dentro de casa. Então, hoje eu tenho adolescentes que eu atendo que não conviveram com outros adolescentes. Sabe aquela coisa de brincar, de ir para casa? Sim. Ficaram aonde? No mundo virtual. Então, eles não têm consciência disso ainda. A consciência, ela demora um pouquinho para se formar, ali com 21, 23 anos. Então, eu posso dizer para você que nem criança e nem adolescente faz coisa de propósito, tá? Mas ela sabe porque você falou, mas não custa você comunicar novamente. Se até a gente esquece, né? Ele não tem aquela consciência formada. Então, assim, a gente precisa olhar para essas crianças não só culpabilizando delas se interagirem só pelo celular. O que foi ofertado a elas? O que nós ofertamos a elas? Essas crianças comem na mesa com os pais? Elas podem interagir nos assuntos? A gente pode conversar coisa de família junto? Senta todo mundo na mesa, na sala, né? Então, assim, a gente precisa ter um olhar mais amplo nessa questão das crianças com o virtual, porque assim, eu tô numa sala virtual, eu tô com mais de 20 pessoas conversando comigo. Eu vou na sala da minha casa, meu pai tá assistindo televisão, a minha mãe tá vendo o celular, a minha irmã tá jogando e eu volto pro meu quarto jogar. Então, assim, normalmente quem cobra precisa entender o que está acontecendo. E é um entendimento assim, olha para o seu filho, olha para a sua casa.
A qualquer momento a gente pode mudar qualquer coisa. Colocar uma mesa posta, né? Convidar para um piquenique, né? Outro dia uma amiga nossa saiu de carro e a minha família é assim, André, eu moro aqui na Visconde. Então eu vou na Vila, eu passo no Rio. Eu vou no São Dimas, eu passo no Rio. Eu vou em Artemis, eu passo. Tudo a gente passa no Rio e sobe a voluntários. Porque para mim não tem outro caminho. Isso, só para quem não conhece Piracicaba ainda, tá convidado a conhecer Piracicaba, tá? Porque aqui nós temos o privilégio, que muitas cidades não têm, da gente ter o rio Piracicaba, aqui que cruza a nossa cidade bem no meio da cidade, literalmente cruza de fora a fora a nossa cidade. Então, muitos pontos para onde a gente tem que ir, como a doutora está colocando, a gente tem que cruzar o rio, vai para um lado, vai para o outro. E tem uma amiga da minha filha que ela falou assim, tia, por que toda hora você passa aqui no rio? Eu falei assim, porque a tia ama o rio. Nossa, a minha família, a gente nem vem aqui. Então, assim, o que está acontecendo, né? Ela está errada? Não sei. Eu não sei. Mas, assim, aonde está o belo? Aonde está o simples, né? Aonde que a gente se reconecta com o nosso filho para que ele não tenha que ir dentro de uma tela buscar uma conexão? Então, assim, eu não gosto de culpabilizar as crianças. Né? E também entendo que muitos pais trabalham muito, estão fora muito tempo, mas assim, o tempo que a gente está junto, vamos negociar estarmos todos juntos. Exato, aproveitar as coisas simples do dia a dia, mas que são as mais valorosas. Sim. A companhia dos nossos pais, das pessoas que estão ao nosso lado, das pessoas que a gente ama. Né? Essa companhia, essa troca ali, seja na hora do almoço, na hora da janta. E como a gente falou no início, você colocou muito bem, né? A gente viveu o momento. Já que vai almoçar, vamos viver aquele momento do almoço. Né? Deixa o celular de lado ali e vamos almoçar, vamos compartilhar daquele momento. Eu costumo chamar isso de memória afetiva. Né? Então, às vezes, eu não sei se já aconteceu com vocês aqui, com você, de você passar na frente de uma padaria e sentir um cheirinho do pão e lembrar. Muitas vezes. Sabe? Ou então de você ver um bolo de laranja diferente, pensar na avó. Ou então de chegar na praia e falar, nossa, a primeira vez que eu vim aqui na praia. Às vezes lembrava até daquela Kombi que passava na rua de casa quando eu era molequinho, que levava pão, levava o sonho, levava pão doce. Sim, então, então é isso que a gente precisa. Agora, nós não estamos conseguindo criar memórias afetivas, porque a gente quer o extraordinário. Se não for igual aquela cena que está no Instagram, se o meu aniversário não for comemorado com trilhões de bexigas e a fantasia e cadê aquele bolo simples? Aquela velhinha que já foi queimada com a idade do irmão, né? Aquele afeto atrás da foto, que era só a família, né? Não precisava ter ninguém que influenciasse nada em nossa vida. Então, cadê? Então, assim, a gente precisa olhar para o simples. E é isso que a psicologia faz. Ela te devolve para o seu colo. Ela coloca você com você mesmo. A gente faz você buscar lá no interior as suas necessidades. Porque enquanto você visualiza e vislumbra a necessidade do outro, você adoece. Você esquece de você. Então tem o esgotamento, tem o cansaço, tem a tristeza. Falta algo. Sempre está faltando algo. Eu corro para ganhar mais, mas eu gasto mais, eu perco mais tempo ganhando mais. Nunca estamos satisfeitos, porque vislumbramos o outro e esquecemos do nosso interior. E nesse ponto, me permita colocar uma experiência vivida que esses dias eu estava compartilhando com a Dulce, que valorizando essa questão do quanto a gente precisa dar importância para as coisas simples do nosso dia a dia e que na maioria das vezes não são tão simples assim. Eu estava recordando uma passagem que eu vivi por conta do meu acidente. Meu acidente foi um acidente grave lá atrás, onde
quando eu sofri o acidente, eu perdi todos os movimentos do pescoço para baixo. Eu não tinha movimento nenhum do corpo. Então, gradativamente, eu fui recuperando o movimento dos braços ali, tudo. Só que eu tinha 21 anos de idade, então eu cursava a faculdade, eu trabalhava, passei pela escola, sabia ler, sabia escrever, tinha noção de tudo que estava acontecendo e dos movimentos que eu podia ter e de tudo que eu tinha perdido naquele momento. E aí aconteceu de surgir a oportunidade, uma indicação que a gente teve de fazer um tratamento nos Estados Unidos. A gente estava conduzindo tudo, levantando documentação para, se desse certo, ir para lá, tudo tal. E me recordo que aqui em Piracicaba ainda não tinha delegacia da Polícia Federal. A gente precisou se deslocar para Campinas para fazer o passaporte e tudo tal. E aí chegando lá, me recordo que era um local que não tinha acessibilidade para cadeira de rodas, então precisei ficar esperando no carro, tudo. Mas aí que veio a parte que me marcou e doeu demais naquele momento. Porque até os 21 anos ali eu, como eu falei, sabia ler, escrever, tinha a minha assinatura, tudo. E aí me trazem o documento ali, o formulário, que eu preciso preencher para o passaporte e fazer a minha assinatura, que seria a assinatura que iria aparecer no passaporte. Só que eu não tenho o movimento das mãos. Como é que eu faço? É a digital. Aí o rapaz pegou nem o movimento das mãos eu tinha. O rapaz pegou minha mão, molhou na tinta, colocou ali e marcou a minha impressão digital. E depois veio o passaporte com a impressão digital no lugar da assinatura. Doutora, como aquilo me doeu, como aquela sensação de impotência, de estar vivendo uma situação que assinar era tão comum, era uma coisa tão fácil, tão corriqueira, e que naquele momento eu não tinha condições de fazer. Hoje, graças a Deus, eu consegui recuperar o movimento das minhas mãos, dos meus braços, não tenho o movimento fino dos dedos, mas consegui voltar a assinar. E poxa, como coisas tão simples como essa fazem total diferença na nossa vida. E isso é um exemplo que eu uso muito no consultório. Às vezes a pessoa chega lá e fala, mas eu não consigo mudar esse hábito. E às vezes é uma coisa tão simples. Daí eu falo, tá, tudo bem então. Eu vou te dar 2 exemplos. Você odeia café. Você não suporta café. Mas você vai trabalhar numa multinacional que é seu sonho e o seu chefe toma café o tempo todo e te oferece café. Você vai negar? Você até poderia, mas você corre o risco, porque Sim. ele está sendo muito agradável com você. Então, daí você começa a tomar café e adora café. E agora você vem para mim e diz, nossa, quanto tempo eu perdi não tomando café. É uma mudança de hábito. Você andava, corria, assinava, né? Olha onde você está, com todos os seus movimentos. Aí que você fala para mim, se eu pedir para a pessoa ficar só 2 horas no celular, deixar o resto do tempo para ele viver, ele não vai conseguir? Com toda certeza então vai. existe um esforço, eu preciso hábitos. querer. Exato. Entendeu? Ou eu vou, porque eu preciso daquilo. E a pessoa faz. Outro exemplo, eu trabalho, eu sou uma pessoa que adoro dormir à noite. Mas surgiu uma oportunidade excelente de eu trabalhar à noite. Você não vai mudar o hábito? Pois é. Então, assim, a gente tem que começar a pensar que nós podemos quando queremos. Sabe? Existem dificuldades, existe. Mas eu me adapto a essa dificuldade. Mas eu tenho que querer. Eu preciso sair desse conforto de que eu não consigo. Eu sou assim. Eu sou dessas. Né? Não, calma. Calma, olha para você. Aonde você pode chegar? O que você precisa? Qual adaptação na sua alma, no seu emocional, você precisa para estar melhor? Agora, físico leva um tempo, mas o emocional também leva tempo. Você não passa mais de 15 anos tendo certo comportamento
vai na psicóloga, com 8 sessões você quer mudar o comportamento. Então eu preciso que você entenda que leva um tempo, mas que é um aceite. Eu aceito ter essa mudança. É um processo, e né? o compromisso de estar sempre, né? Tá tudo bem se você não fizer tudo do jeito que você imagina, mas vá, continue, né? Trace novas rotas, permita que você se reconecte ao caminho de novo. Então a gente consegue. Quando quer, a gente consegue. E, doutora, assim, a gente já falou sobre pequenas atitudes que a gente pode ter no dia a dia, né? O que pode fazer a diferença e você já colocou muito bem que tudo é questão do comportamento da pessoa, do compromisso que a pessoa assume, não só com outras pessoas, mas principalmente com ela mesma, de hábitos, do cotidiano, né? Mas o que você coloca como dicas, de repente, para as pessoas, para elas tentarem, talvez, vamos chamar de desacelerar um pouquinho, elas buscarem ter um ritmo na vida para ponderar um pouquinho mais tudo, como eu falei, para desacelerar, para priorizar, obviamente, a saúde delas, mas sem deixar de lado a importância do trabalho, a importância do estudo. Sim, excelente pergunta. Se eu trabalho no escritório, eu posso fazer pequenas pausas no escritório mesmo. Ao invés de eu tomar água na minha mesa, eu posso levantar, ir até uma janela e tomar um copo de água ou um café. Isso já muda muito. Nesse momento você olha para o horizonte, olha para aquilo que está fomentando a sua vida, né? O seu trabalho. Então você vai sair daquela mesa, vai até a janela, ou vai até o banheiro, ou vai até um espaço que você tem, toma a sua água e começa a gratitude. Né? Que bom que eu tenho isso, que bom que eu estou tomando essa água. E marca essas pausas que você tem que fazer. Né? Uma outra coisa que desacelera a leitura. Então eu posso ter um livro de 365 páginas e ler uma página por dia. Eu não preciso ler 10 livros por mês e nem um por mês para dar 12 ao ano. Uma página de leitura já vai modificar isso na minha vida. Eu posso começar a observar o que eu estou alimentando, ao invés de estar engolindo. Eu estou com vontade de comer um brigadeiro, então eu vou saborear o brigadeiro. Eu vou tomar um café, eu vou tomar um café. Eu vou almoçar, eu vou almoçar. Não vou meramente engolir aquilo, a comida. Então, assim, eu vou assistir a TV, então eu vou assistir a TV. Eu gosto de jornal, eu gosto de filme, eu vou deixar o celular do lado. E vou ficar ali, vou prestar atenção no que está acontecendo. Né? Outra coisa, André, música. Música tem um potencial muito bom. A escolha de boas músicas ao acordar, ao dirigir, sabe? Aproveitar isso, porque a música ela tem frequência, a frequência ela mexe com a gente. Então, assim, eu converso muito com as pessoas que escutam louvor, que escutam música de meditação, que entra em uma outra sintonia da sua vida. Né? Então, a gente tem que buscar coisas que tranquilize. Que mais que eu posso trazer para você? Pequenas caminhadas, né? Uma rotina de trocar 3 mensagens com pessoas que faz tempo que você não conversa. Então você pega assim, toda terça-feira eu vou mandar mensagem para 3 pessoas que faz muito tempo que eu não me conecto com elas. Mas não é tempo porque ela mora longe, é tempo porque eu não estou me dedicando tempo às minhas amizades. E são todas coisas simples. Sim, do dia a dia, que são hábitos. O caminhar é atividade física, né? E que a pessoa, naquele momento, ela, além de estar se exercitando, ela pode treinar a respiração dela, como você estava falando eu agora há pouco. Eu gosto muito de fotografar. Então, assim, eu gosto de... Às vezes eu paro em algum lugar para fotografar. Gosto de jogar pedrinha no rio. De ficar lá, sabe quando você para ali, você fica jogando, eu fico ajoelhadinha ali, jogando as pedrinhas. Então, buscar algo que te remete uma tranquilidade, que traz a paz da infância. Esses dias eu ganhei um saquinho de bola de gude.
Porque eu falei assim, que eu sempre fui muito travessa, eu sempre gostei muito de brincar. Então agora eu já tenho peão, eu já tenho peteca e tenho bolinha de gude. Porque assim, são coisas que só de eu saber que eu tenho, entendeu? Eu já tô feliz. E se eu tiver um terreiro para jogar, então vai ficar Vai melhor ficar mais ainda, feliz ainda. entendeu? Então assim, é isso, é buscar no simples. Eu não preciso de dinheiro para criar pausas e não preciso também criar pausas no momento que eu estou ganhando dinheiro. Eu posso fazer com que isso aconteça de forma assim que tenha uma sintonia no meu dia a dia. Que maravilha. Giovana, esse papo tá tão gostoso, e se a gente for ficar conversando aqui, nós vamos embora e esse Vamos. podcast vai ter 24 horas. Mas para a gente tá encerrando, queria que você colocasse para o pessoal que está nos acompanhando pelo podcast, pelo Em Pauta com André Bandeira, sobre essa temática que a gente conversou aqui um pouco hoje, falando sobre saúde mental, falando sobre o comportamento das pessoas, né, no dia a dia, deixar uma colocação para eles, a mais, além de repente de tudo aquilo que a gente já conversou, sobre a importância de cada um que está nos acompanhando nas suas casas, ou até pelo celular, sobre a importância disso, a importância do cuidar da saúde do corpo, da mente, e o identificar alguns sinais, né? E de repente, quando identificar alguns sinais, o como procurar o profissional para ajudá-lo. Tá. André, é assim, o que eu gostaria de falar para vocês agora é que vocês precisam viver o presente. A gente precisa sentir tudo o que a gente vive no presente. Acordar de verdade, olhar para o esposo de verdade, olhar para o filho, né? Não é e se eu tivesse feito isso, eu deveria ter feito assim, ou então amanhã eu faço, ou depois eu faço. Não, presta atenção no presente. A gente tem todos os dias 24 horas para viver. E é nessas 24 horas que eu preciso ser feliz, estar bem com as pessoas e me comunicar de uma forma com que eu consiga expressar o que eu sinto para que o outro, no caso de eu não estar bem, possa me ajudar também. Ser menos agressivo, ser mais acolhedor, ter mais empatia pelas pessoas. Hoje o que a gente está fazendo aqui é tendo empatia um com o outro. Né, tendo empatia com todos que vão ouvir, né, aprender a se cuidar. Na nossa rede de Piracicaba, a gente tem excelentes psicólogos, né, a gente tem no CAPS, tem em todas, acho que a maioria está no CAPS, mas a gente tem uma rede de apoio bem bacana, a gente tem psicólogos importantes aqui na cidade que também atuam. Eu só peço para as pessoas prestarem atenção numa coisa, olhar se a pessoa realmente é psicóloga. Né? Então, quando ela é psicóloga, ela tem um CRP. Perfeito. Mas tem terapeutas, tem psicopedagogas, tem neuropsicopedagogas, então tem uma gama. Mas quando ela for procurar um psicólogo, ela está atenta como a gente se atenta ao médico, ao dentista. E eu falo assim, viver o presente é a coisa mais importante que eu posso deixar para você aqui. Quando você vive hoje, o ontem não tem, é só memória afetiva. E o amanhã a Deus pertence. É isso aí. Obrigado, doutora. Muito obrigado por estar com a gente aqui, ter batido esse papo, trazido esse conteúdo importantíssimo sobre saúde mental, sobre o momento que a gente vive hoje quanto a isso, caminhos para as pessoas buscarem para cuidar da sua saúde. E você que está nos acompanhando aí na sua casa, no seu celular, mais uma vez, obrigado por acompanhar mais esse episódio do Em Pauta com André Bandeira. Todos os contatos da doutora Giovana a gente vai deixar aqui na legenda. Não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você acha que esse conteúdo vai fazer sentido, essa pessoa tá assistindo. E além disso, deixa aí a sua curtida, o seu like, você acompanhar o nosso canal faz toda a diferença e vai, por conta disso, também nos ajudar a chegar a mais pessoas e mais pessoas poderem ter informação como essa aqui. Muito obrigado e até a próxima.